O que os extraterrestres estão escondendo? Suas aparições vão muito além da curiosidade. O plano deles envolve algo maior, e o DNA humano é a chave. Hoje você vai descobrir o que está por trás dessas visitas misteriosas. E pra continuar, só tem vida na Terra? Que nada. Essa vida nossa? Segundo as fofocas, o que mais existe aí fora é vida, cara. E pelo... É que eu não... Mas por que não aparece? Aguarde. Na verdade, já apareceu há muito tempo, mas é porque a gente está esperando que um porta-voz oficial nos diga. Porque é verdade é que isso. não é. Mas a leitura dos fatos. Aonde tem vida, além daqui? Cara, olha, vamos só entender o seguinte. Qual o conhecimento mais antigo da humanidade? É o que hoje a gente chama de mitologia. Certo. Sim. E as mitologias dizem muito claramente que existe vida no nosso universo, em muitos lugares, e num universo vizinho ao nosso. O nosso universo seria formado de matéria, esse universo vizinho de antimatéria. Uhum. Lá atrás, a mitologia chinesa, por exemplo, diz que não existia nada. Isso aqui é o mito do ovo cósmico. Surgiu o ovo cósmico, esse ovo ficou, um belo dia quebrou, saíram 3 coisas dentro do ovo. O Yin, o Yang e Panku, o criador caído no Yang. E Panku, caído no Yang, criou muitas vidas nas locas ou nos mundos que tem nesse universo vizinho. E depois a vida veio para o nosso universo. Mitologia ariana hindu diz a mesma coisa, são 2 locas, o Brahmaloka e o Buloka. Então, assim, nesses 2 universos, a vida é abundante. E o pior, houve um tempo em que os portais se abriram, estou só repetindo o que as mitologias falam. E a turma do universo de lá passou para cá. Tá. Alguns voltaram, mas gente ficou aqui. Só que os portais voltaram a se fechar, mas agora a turma está abrindo com tecnologia. Então, assim, se você olhar os estudos ufológicos da atualidade, todos os ufólogos, veja só, a maioria das pessoas bem informadas e que estudam o assunto, Claro. obviamente, ninguém acredita em vida extraterrestre. Todo mundo sabe que existe vida extraterrestre. Não é mais questão de acreditar. É questão de acreditar, assim, para as pessoas que não acompanham isso. Eu não acompanho, por isso que eu sou um cara, não acredito. Eu falo isso aqui, eu não sei, ninguém me apresentou, porque geralmente o ET aparece aquela figura lá do zóio verde, que é o dedo que acende. Pois é. Acho que para muitas pessoas, Porque né? Existe área 51, eu não sei se eu tinha um de Jean de Rogério, agora não sei mais Tanto nada. faz. Tanto Jean, faz. Rogério. Se você quiser saber a resposta mais irada, pergunta ao Jean. Existe área 51. Lá diz que tem corpo de ET, diz que a área 51 é um negócio tão fechado que... Olha, ninguém tem dúvida demais, nenhuma sobre isso. Tá certo? Por quê? Porque os documentos já foram liberados. Tá. Que documentos? Documentos oficiais do governo norte-americano, ou melhor dizendo, estadunidense. Mas vejam bem, John Kennedy foi morto em 1963. Perfeito. 30 anos pelas leis estadunidenses, depois, esses documentos têm que ser liberados. 30 anos depois, foi em 1993. A turma não liberou. Não liberou. Daqui a mais 30 anos a gente libera. Os 30 anos, agora foi em 2023. Os 20, né? Não liberaram de novo. Aí a pessoa diz, todo mundo dessa época, de 1963, já morreu. Por que vocês não liberam? Porque eles seguram a informação. Isso sobre a morte de John Kennedy. Agora imagine sobre os projetos do Majestic 12, que foi Eisenhower na época, depois de Truman. Há uma série de documentos que já provam que os Estados Unidos e outros países da Terra, obviamente, sempre souberam da presença de seres de fora. E por que não revelam? Isso que eu falo, qual que é o grande medo, Jean? Por que diabos não revelam? Para deter informação, para poder... Bem, segundo o que se sabe hoje, eles não revelaram por quê? Porque eles estavam retirando dessas naves e dos seres o chamado processo de conhecimento via engenharia reversa. Hoje, o GPS que a gente tem, o conhecimento de chip, muitos cientistas dizem que não houve uma evolução contínua da ciência humana capaz de promover isso. Esses foi tudo pego saltos quânticos existiram porque alguém pegou informação privilegiada. Aí, isso é uma coisa. A informação privilegiada teria vindo de onde? Daí surge esse assunto
dessas questões que hoje, veja só, mais de 1.000 ex-oficiais de Forças Armadas estadunidenses já falaram do ano 2000 para cá. E são os ufólogos que têm essa conta. Abrindo o jogo, contando o que aconteceu com eles. Então, todos eles falam de saber, sim, engenharia reversa. Os governos nunca revelaram essas informações para poder ficar trabalhando informação só ao longo eles desses também, 60 né? anos, porque a Rússia também fazia isso, retirando as informações para poder gerar o chip, o GPS. Então, essa seria a explicação lógica que hoje em dia se tem. Veja bem, eu não estou aqui defendendo, nem tentando provar que isso seja verdadeiro. Eu acho que é pela leitura dos fatos. Mas nós somos simples mortais. A gente não pode dar por sabido que a gente ainda precisa descobrir. Então a gente ainda precisa descobrir isso. E você está certíssimo em ficar na sua posição prudente, esperar Claro. informações para você mesmo deduzir. Não vou, senão eu endoido. E por que você acha que essa turma vem visitar nós, Jean? Rapaz, Qual a curiosidade esse é um dos deles? temas de bem umas 30 palestras que eu já fiz e dos livros. Não é curiosidade nada. Não é? É atrás do DNA do ser humano. Os nossos 28.869 genes fazem coisas que a gente não imagina. Caralho. Ainda que a gente só use 2, 3% disso, no sentido de que as proteínas que são produzidas correspondem a exatamente esse percentual. O resto é o chamado DNA lixo, hoje não mais. Hoje é um outro tipo de visão que a ciência tem, de que esse DNA que não produz proteína, mas ele tem toda uma função de acionar, desativar genes. Mas qual é o problema? O problema é que hoje o conceito de epigenoma, que é o conceito mais avançado da ciência, diz que cada ser humano tem o seu epigenoma, no sentido de que epi significa além, ou seja, o epigenoma é além do genoma recebido de papai e mamãe. Vamos brincar assim. Eu estou brincando aqui. Papai e mamãe transaram, óvulo fecundado por espermatozoide. Mas veio de lá, né? Veio do trisavô, tetravô. Milhares de anos. Sim. Então o genoma da gente é o resultado disso tudo. Posso brincar um pouco? Lógico, Eu quero. Série do Westworld. Como é que diabos os humanos faziam os androides para deles se servir naqueles parques temáticos? Quem era tarado chegava lá, pagava os androides, fazia o que queria. Qual é o contexto por trás desse filme? A série é maravilhosa. Diz o quê? Como é que você cria um androide igual a um ser humano? Você cria uma réplica do corpo do ser humano esqueleto. no filme. Do cérebro. Aí primeiro você dá o que a esse cérebro? Um banco de memórias. Perfeito. Memórias. Passa Memórias. tudo Informações. Segundo, esse androide tem que se movimentar na vida. Ele não pode ser um robô. Ele tem que decidir por ele mesmo o que fazer a cada instante. Então você põe um circuito dele para que ele se movimente com fios soltos para ele poder ter que aprender a improvisar a cada segundo. Se vai para a direita, para a esquerda, em frente, para cima, para baixo. Terceiro, como a vida deles vai ser uma merda, dá-se uma chamada memória-razão ou memória-mãe para que aquele androide, na hora que estiver sendo estuprado lá por um tarado no parque temático do filme, surge essa memória-mãe, que é o quê? Uma memória encobridora da realidade, que joga nele a sensação de uma fotografia de uma criança, para ele imaginar que ele tem um filho em casa esperando e que ele deve se submeter àquilo para poder levar comida para casa. Ou seja, uma razão maior para você continuar se deixando estuprar por uma causa maior. Em quarto lugar, o que é que se dá então? A identidade. Você é fulano. A pergunta é, isso é um androide da série Westworld. Qual é a diferença disso para um ser humano? Nenhuma. Esse é o problema. Este é o problema. A diferença da gente para os androides da série Westworld é que eles já despertaram. Nós continuamos numa alucinação coletiva terrível. Valeu por assistir até o final. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever e comentar o que achou. Nos vemos no próximo vídeo.